Você já ouviu a expressão "em nome do Pai"? Pois é, houve um tempo em que ela vinha acompanhada de uma caneta, um formulário e o silêncio cúmplice de um sistema inteiro. Nesse tempo, ser uma criança não bastava. Era preciso ser a criança certa, da família certa, dentro da moral certa. E se não fosse, bem, a igreja dava um jeito. A cena se repete em países diferentes, sotaques diferentes, mas o roteiro é o mesmo. Mães solteiras, órfãos, crianças indesejadas, todas entregues ou retiradas por motivos superiores. Não era tráfico, era caridade. Aliás, tudo era caridade, desde que ninguém perguntasse onde iam parar os bebês. Vamos começar com a Irlanda, aquele país com mais igrejas que supermercados. Lá, por décadas, as chamadas Magdalene Londres acolhiam mulheres que desviavam do caminho, ou seja, engravidavam fora do casamento. Não importava o motivo. Violência, estupro, amor, não vinha ao caso. O que importava é que a igreja as pegava, as lavava e as empilhava em silêncio. As crianças que nasciam ali eram retiradas, simples assim. A mãe via o filho por dias, às vezes horas, e depois só resta o eco. A criança era batizada às pressas, registrada com outro nome, entregue a uma família respeitável. Muitas vezes sem nem mesmo um registro oficial. Às vezes por doação, outras por agradecimento financeiro, uma troca sagrada. E não pense que era uma instituição marginal ou um convento rebelde. Não! Era a estrutura oficial. A igreja operava com a bênção do Estado e o olhar distraído da sociedade. Era tudo feito com zelo, com papel timbrado, com testemunhas de batina. Esse sistema não se contentava em apagar origens. Ele criava novas identidades. Rebatizar era parte do processo. Apagar o nome da mãe, da linhagem, da história, tudo em nome de uma suposta pureza. E é claro que o argumento era sempre o mesmo. Estamos salvando essas crianças. Salvando de quê? Da própria história? Do direito de existir sem vergonha alheia? A tragédia se escondia no vocabulário. Realocação, adoção religiosa, intervenção moral. Palavras bonitas, embrulhadas para presente com um laço de fé. E não foi só na Irlanda. A Espanha, sob o franquismo, levou isso a níveis ainda mais organizados. Com médicos, padres e juízes falsificando atestados de óbito para mães acreditarem que seus filhos haviam morrido, enquanto os bebês eram vendidos a casais adequados. Literalmente, vendidos. Mas isso é para depois. Estamos só começando. O ponto aqui é mais incômodo. Essa operação toda era tratada como algo natural, esperado, até meritório. A igreja, que supostamente pregava amor incondicional, estabeleceu critérios bem práticos sobre quem merecia esse amor. E se você não passasse no filtro, era reeducado ou removido, o mais grotesco. Tudo isso era feito com a tranquilidade de quem acredita que está fazendo bem, com a segurança moral de quem tem o céu como backup jurídico. As freiras não achavam que estavam sequestrando crianças. Elas achavam que estavam limpando o mundo. É aí que a história vira uma distorção de espelho. Porque ninguém gritou, ninguém invadiu os portões, ninguém fez piquete. As famílias pobres confiavam.
os governos colaboravam. A imprensa ignorava. E as crianças cresciam longe de tudo o que eram. O tempo passou. As instituições mudaram de nome. Alguns prédios viraram museus. Outros foram demolidos. Mas os arquivos continuam trancados. E os ecos, esses ainda andam pelos corredores. De pedra, essa não é só uma história de dor. É uma história de engenharia moral. De como se usa fé como carimbo e silêncio como moeda. E se você acha que isso é pesado, espera até descobrir quanto custava uma criança resgatada. Nos próximos blocos, a caridade começa a emitir recibo. É aqui que a coisa para de parecer apenas trágica e começa a feder. Porque veja bem, uma coisa é uma instituição cometer atrocidades acreditando que está fazendo o bem. Outra bem diferente é quando ela finge que está salvando almas, mas na verdade está vendendo corpos. E com nota fiscal informal, se é que você me entende. Décadas de silêncio serviram para esconder o que, agora, parece óbvio demais para ignorar. O tráfico de crianças em nome da fé não foi só um desvio. Foi um sistema, organizado, recorrente, sustentado por redes que envolviam igrejas, médicos, juízes e, claro, dinheiro. Na Espanha, durante o regime de Franco, o disfarce era completo. A desculpa oficial? Proteger as crianças da má influência de mães comunistas, prostitutas ou simplesmente solteiras. A prática? Vender recém-nascidos para famílias de bem. Por baixo da batina tinha contrato. E por trás do sermão, tabela de preço. Era um mercado. Um comércio de seres humanos travestido de milagre. Freiras intermediavam. Padres abençoavam. Enfermeiras mentiam nos prontuários. E as mães recebiam a notícia de que o bebê havia nascido morto. Era mentira. Mas a dor era real e eterna. Documentos mostram que havia clínicas inteiras envolvidas nisso. E mais do que isso, arquivos duplicados, certidões falsas, esquemas de batismo ilegal para apagar a identidade original da criança. Um processo de limpeza biográfica. Como se a alma tivesse um botão de reset. Um botão que custava, em valores atuais, até 50 mil euros por criança. Quer mais ironia? Muitas dessas adoções ilegais resultaram em cerimônias solenes. Fotos, bênçãos, cartas de boas-vindas da paróquia. A criança era recebida como se estivesse sendo salva das trevas, quando, na verdade, estava sendo retirada de uma mãe que gritou por socorro. E só ouviu o som da porta se fechando. Não era caridade. Era business. Um negócio operando sob a blindagem moral da religião. E claro, ninguém queria levantar a mão contra a Santa Madre Igreja. Porque criticar uma instituição milenar que diz falar em nome de Deus sempre parece perigoso. Especialmente quando ela detém poder, influência e os registros, o mais assustador. Essas práticas não eram subterrâneas. Elas estavam ali, na superfície. Basta ver os registros. As cartas entre instituições religiosas. Os recibos de doações voluntárias, que curiosamente só aconteciam após a entrega de uma criança. Não se iluda achando que era uma aberração isolada. Na Irlanda, na Austrália, no Canadá, os padrões se repetem. Mães pobres, filhos levados, igrejas intermediando, sempre com a desculpa da moral, sempre com o verniz do bem. E aí você,
começa a entender o peso do silêncio. Porque quanto mais você cava, mais percebe que não se tratava de fé, mas de controle. Controle sobre corpos, sobre laços, sobre narrativas. A criança era o produto, a fé era o marketing, e a culpa, o mecanismo de segurança. E o que a igreja fazia com o dinheiro? Construía, expandia, decorava catedrais. Uma espécie de indulgência reversa. Tirava da carne alheia para enfeitar o altar. É difícil ouvir isso. Eu sei, porque toca em tudo que a gente aprendeu a não questionar. Mas se a história serve para alguma coisa, é para lembrar que até os santos podem ter cofres escondidos e que o preço da salvação às vezes é mais alto do que qualquer alma pode pagar. E então as crianças cresceram, com nomes que não eram seus, com histórias inventadas por estranhos de batina. Cresceram acreditando que eram órfãs, ou escolhidas, ou fruto de uma tragédia qualquer. Mas aí veio a dúvida, aquele desconforto sutil, o vazio que mora onde deveria estar a origem. Uma sensação de que algo estava faltando. E estava mesmo, porque ao tentarem descobrir de onde vieram, encontraram o nada. Um nada cuidadosamente projetado. Nos anos 90, começaram a pipocar casos de adultos que desconfiavam de suas origens. Gente que vasculhava registros de batismo, hospitais, arquivos públicos, e só encontrava fumaça, certidões falsificadas, datas que não batiam, nomes de pais que nunca existiram. Era como tentar montar um quebra-cabeça com peças de outras vidas, e a cada peça encaixada, mais absurdo aparecia. Na Irlanda, foram encontrados cemitérios improvisados nos terrenos de instituições religiosas. Sepulturas anônimas, ossadas de bebês. Sabe o que os registros diziam? Que eles tinham sido entregues a Deus. Que nome bonito para um buraco no chão! E não é figura de linguagem. Em 2014, um escândalo estourou na cidade de Tuam, onde se descobriu um tanque séptico. Sim, um tanque séptico, com restos de quase 800 crianças, mortas sob a tutela de uma das Mother and Baby Homes, administradas por freiras, sem caixão, sem registro, sem ninguém ter sido punido até hoje. E o que mais choca é que para muitos isso não foi uma surpresa. Era um sussurro antigo, uma coisa que todo mundo meio que sabia, mas fingia não saber. Porque quando você questiona essas instituições, não está só cutucando o passado. Você está colocando em xeque toda uma fundação de autoridade moral. Os sobreviventes desses sistemas, as crianças compradas, apagadas, reinseridas em famílias de fachada, hoje são adultos tentando costurar a própria biografia com linha enferrujada. Muitos nunca conseguiram descobrir quem eram seus pais biológicos. Outros descobriram tarde demais, depois que todos os envolvidos já tinham morrido ou negado até o fim. Alguns reencontraram mães que passaram a vida acreditando que o filho havia morrido no parto. Imagine a cena. Uma mulher de 80 anos reencontra o filho que deram como morto quando ela tinha 19. E tudo porque uma freira decidiu que ela não era adequada para ser mãe. Baseada em quê? Na moral, no status, na aparência, na conveniência. É cruel, claro, mas mais do que isso, é metódico, porque não foi erro, foi política institucional. Foi um sistema inteiro treinado para esconder rastros,
para apagar vidas e registrar versões falsificadas da realidade. A igreja acumulava esses arquivos, fichas de mães, batismos, adoções, e os mantinha longe de qualquer fiscalização. Muitos deles só foram abertos depois de escândalos internacionais, e mesmo assim, com partes perdidas, trechos ilegíveis ou simplesmente negados sob o pretexto de proteção da imagem da instituição. Proteger a imagem. Depois de décadas escondendo crianças, o que mais importava era proteger a marca. E mesmo hoje, com algumas desculpas públicas e relatórios oficiais, o acesso completo aos documentos ainda é negado em vários países, porque revelar tudo significaria admitir que a fé foi usada como cortina para esconder o maior sequestro coletivo da história moderna. E você, achando que a Inquisição era a parte mais sombria da Igreja. O mais perverso é que muitas dessas pessoas ainda se sentem culpadas. Sim, culpadas. Como se tivessem feito algo errado ao nascer, ao sobreviver, ao buscar a verdade. Porque o sistema era tão bem armado, tão blindado por autoridade e ritual, que até o trauma vinha com bênção. Esses arquivos quebrados contam a história de vidas inteiras, interrompidas por carimbos, e mostram que o crime não foi só arrancar uma criança do colo de sua mãe. Foi fazer isso parecer um ato sagrado. Nos próximos minutos, a gente entra na parte ainda mais nojenta, quando o Estado, sim, o Estado, decidiu que era melhor se ajoelhar do que investigar, porque bater de frente com a fé dá trabalho, e eleição não se ganha com escândalo de convento. Você já viu uma autoridade ajoelhar por respeito? Bonito, né? Humildade, devoção. Agora imagina isso como metáfora permanente de uma política pública. Porque foi exatamente isso que aconteceu. O Estado, aquele que deveria proteger os indefesos, fiscalizar os poderosos, aplicar a justiça, preferiu se ajoelhar. Na prática, as instituições civis se comportaram como sacristãos. Cumpriam ordens, silenciavam denúncias, carimbavam o absurdo. E tudo isso com uma compostura admirável. O tipo de obediência que nenhuma constituição exige, mas que certos altares impõem. Durante décadas, governos sabiam dos desaparecimentos, das adoções ilegais, dos registros falsos, mas fingiam que era exceção. Ou pior, fingiam que era tradição. Na Irlanda, por exemplo, os Mother and Baby Homes recebiam apoio financeiro estatal. Sim, dinheiro público. Era mais barato empilhar mulheres em conventos do que encarar o problema social das mães solteiras. Mais barato terceirizar a culpa. Mais fácil deixar que a fé cuidasse disso. E o que veio foi um cuidado cheio de grades, castigo e morte sem certidão. Durante muito tempo, as autoridades diziam que não sabiam. Mas bastava andar por uma dessas instituições para sentir o cheiro da negligência. Era tudo institucionalizado. A hierarquia do abandono era meticulosa. E o Estado sabia sim. Sabia porque era ele quem mandava muitas dessas mulheres para lá. Juízes, médicos, assistentes sociais, todos com as mãos sujas de papel e consentimento. E, quando finalmente o escândalo explodiu, veio o segundo golpe. A reação foi morna. Comissões de investigação, relatórios técnicos, cartas de desculpas assinadas a contragosto. O tipo de pedido de perdão que parece mais um lembrete
de que o tempo passou e ninguém vai ser preso mesmo. Vamos falar de nomes. O Ryan Report, publicado em 2009, depois de 9 anos de investigação, trouxe milhares de páginas detalhando abusos físicos, sexuais, psicológicos e administrativos cometidos dentro de instituições religiosas irlandesas apoiadas pelo Estado. Foi devastador. Foi documentado. E ainda assim, nenhuma responsabilização real. O máximo que algumas ordens religiosas fizeram foi prometer indenizações parciais, como quem paga multa de trânsito depois de atropelar uma geração inteira. E, desculpa, era sempre a mesma. Não podemos julgar o passado com os olhos de hoje. Ah, sim. O clássico argumento da covardia histórica. Como se roubar crianças, falsificar documentos e enterrar corpos em valas comuns tivesse sido, um dia, aceitável. E se você pensa que a Justiça Internacional resolveu a questão, prepare-se para a decepção. Muitos dos documentos ainda estão sob sigilo. Muitas denúncias foram arquivadas. Muitos criminosos morreram sem sequer prestar depoimento. Sabe por quê? Porque no jogo do poder, a fé sempre teve imunidade parlamentar. E mexer com a igreja não é popular. Ela é velha, influente, simbólica e tem muita gente em cargo público que ainda prefere ajoelhar do que investigar. Na Espanha, não foi diferente. Durante o franquismo, o Estado e a igreja eram praticamente o mesmo corpo. Um vestido de farda, o outro de batina. E mesmo depois da redemocratização, o passado foi convenientemente varrido. Os arquivos das adoções forçadas seguem parcialmente fechados. A transição política foi rápida, prática e seletivamente amnésica. Essa omissão tem nome: colaboração passiva. Ou, se preferir, conivência com bênção oficial. E ela não é um acidente. É política. Uma política de não mexer onde fede, de não cutucar instituição que tem banco reservado na cerimônia de posse. Enquanto isso, milhares de vítimas continuam tentando entender o que aconteceu. E continuam ouvindo que não é hora de reviver essas dores. Como se a dor tivesse prazo, como se verdade histórica fosse uma escolha de humor. Então sim, o Estado sabia, e não só sabia, ajudou, pagou, assinou, ignorou. Mas quando chegou a hora de assumir a culpa, preferiu se ajoelhar, e o altar continua lá, limpinho, iluminado, com espaço de sobra para mais silêncio. Mas o que vem a seguir não cabe em silêncio nenhum. Porque agora a gente vai falar de como esse sistema não só sobreviveu, como se internacionalizou. Exportaram a salvação, com frete incluso. Não é fácil admitir que um sistema de fé virou uma engrenagem de comércio. Que instituições que pregavam humildade operavam como empresas com metas, logística e clientes satisfeitos. Mas, quando você olha com calma e a distância emocional que só o colapso permite, tudo começa a fazer sentido demais. Porque não bastava esconder crianças, não bastava apagar suas origens. O próximo passo lógico era exportar. Sim, exportar. Como mercadoria. Durante décadas, milhares de crianças foram retiradas de instituições religiosas, especialmente na Irlanda e na Espanha, e enviadas para o exterior, Estados Unidos, Alemanha, Austrália, sempre com a mesma desculpa de sempre: a
adoções internacionais. Só que não eram bem adoções. E muito menos internacionais no sentido ético da palavra. Eram negociações, orquestradas por freiras e padres com conexões diplomáticas, com o aval discreto de governos que achavam mais conveniente recolocar essas crianças do que encarar o abismo do que estavam fazendo. Era mais fácil enviar um bebê para Boston do que explicar por que ele foi tirado de sua mãe em Madrid. O processo? Simples. A criança era registrada com um novo nome. A certidão falsa era autenticada por alguma autoridade religiosa. O dossiê de adoção era montado com fotografias, laudos falsificados e cartas de recomendação. E, por fim, enviada, com selo e bênção, para uma nova família a milhares de quilômetros de onde nasceu. E claro, mediante uma doação generosa para a instituição. Porque tudo na fé tem seu preço, até a salvação de uma criança. Há relatos de adoções custando entre 10 e 50 mil dólares, pagamentos em espécie ou transferências disfarçadas de caridade. Os intermediários sabiam exatamente o que estavam fazendo. E se alguém perguntava demais, sumia dos registros. Muitas dessas famílias adotivas não sabiam da origem real da criança. Outras sabiam, mas fingiam que não. Ela veio de um convento. Como se isso bastasse para validar toda uma vida. Mas o mais cruel é que essas crianças cresceram acreditando que tinham sido salvas. E em muitos casos foram bem cuidadas. Com amor, estabilidade, acesso à educação. Mas sem saber quem eram. Sem saber que sua história começou com uma mentira institucional. Que foram despachadas como cartas extraviadas por um sistema que lucrou com o próprio apagamento e aí, lá pelos 30, 40, 50 anos, começaram a investigar DNA, bancos genéticos, sites de genealogia. E descobriram a verdade. Foram compradas. Algumas reencontraram mães que passaram a vida acreditando que seus filhos estavam mortos. Outras não tiveram essa chance. Encontraram túmulos ou silêncio. Imagine descobrir que sua certidão de nascimento é uma invenção, que seu nome foi escolhido por uma freira aleatória, que sua primeira língua deveria ter sido outra, que seu país nunca foi realmente o seu. Isso não é adoção. Isso é sequestro com papel timbrado. É tráfico de identidades e ninguém foi preso por isso. A igreja, quando pressionada, ofereceu orações e às vezes uma indenização simbólica. Mas nunca o nome completo de quem organizava os envios. Nunca os registros detalhados das transações. Porque a caixa preta da fé ainda é sagrada demais para ser aberta por inteiro. E o Estado, como sempre, fez o mínimo. Alguns abriram comissões. Outros criaram sites com nomes de desaparecidos. Mas quase nenhum ofereceu justiça real. Hoje, ainda há adultos espalhados pelo mundo tentando descobrir de onde vieram. Muitos vivem entre línguas, entre culturas, entre documentos. Sabem que foram vítimas de algo imenso, mas não sabem como chamar isso. Porque adoção soa leve demais e tráfico ainda é uma palavra que as autoridades evitam usar. O que aconteceu foi um mercado negro com crucifixo na parede. Uma economia paralela da redenção, onde cada criança era uma moeda sagrada e cada mentira uma oração de conveniência. O próximo bloco é o mais difícil.
Porque a essa altura, você talvez ainda esteja esperando alguma forma de redenção, uma justiça tardia, um desfecho digno. Mas, bem-vindo ao labirinto. Aqui, até o perdão vem com cláusula de sigilo. Chega um ponto em qualquer história de horror institucional em que a gente, por impulso, começa a esperar por algum tipo de redenção. Um gesto simbólico, um tribunal tardio, uma confissão pública, ou no mínimo, um pedido de desculpas. Mas e se ele não vier? E se a fé, essa mesma que serviu de escudo, tribunal e moeda, decidir que não tem nada a pedir perdão? E, pior, que sequer vê motivo para isso, porque é exatamente isso que aconteceu. Ao longo das últimas décadas, enquanto escândalos sobre roubo de bebês, adoções ilegais e cemitérios improvisados vinham à tona, a resposta institucional foi contida. Alguns líderes religiosos fizeram discursos cuidadosos. Outros deram entrevistas com palavras como profunda tristeza, erro histórico ou feridas do passado. Parecia o início de algo, mas não era. Era só controle de danos. Na maioria dos casos, os pedidos de desculpas vieram acompanhados de condições. Nada de culpados nomeados, nada de abertura total dos arquivos. E, claro, nenhuma admissão de responsabilidade jurídica. A culpa era sempre difusa. O tempo era sempre outro. E a verdade, sempre parcial. Não podemos julgar os atos do passado com os valores do presente. Essa frase virou um mantra. Conveniente, infalível. Uma maneira elegante de não dizer nada, enquanto parece dizer tudo. Mas vamos ser honestos. Isso não é esquecimento, é estratégia. Porque reconhecer o passado por completo abriria caminho para reparações reais. E isso envolve dinheiro, reputação, processos, documentos. Coisas que qualquer instituição milenar, mesmo uma que diz representar o perdão, prefere evitar. Mais do que isso, admitir o erro tiraria o verniz de infalibilidade. E infalibilidade, no mercado da fé, é produto premium. Veja a Irlanda, um dos poucos países que tentou enfrentar o problema de frente. Comissões, investigações, relatórios. Mas o que se seguiu foi uma reação tímida das instituições religiosas. Algumas ordens ainda se recusam a cooperar com a justiça. Muitas não pagaram as indenizações prometidas. E outras simplesmente se retiraram do debate. Na prática, o que aconteceu foi isso. As vítimas apareceram, falaram, expuseram o sistema e foram ouvidas com uma combinação muito peculiar de pena e indiferença. Sentimos muito, não sabíamos. Foi uma outra época. O trio mais performático da diplomacia institucional. E então veio o silêncio. Nenhuma reestruturação profunda, nenhuma campanha real de reparação, nenhuma abertura total de arquivos. O que veio de novo foi o silêncio. E ele é ensurdecedor. Porque agora não estamos mais falando de crimes em segredo. Estamos falando de crimes documentados, investigados, abertamente discutidos e, mesmo assim, ignorados. Porque parte do mundo ainda tem medo de cobrar a fé. Como se questionar a Igreja fosse um pecado maior do que tudo o que ela já cometeu entre suas paredes. Mas a pergunta continua: e se a fé nunca pedir perdão?
E se no fundo ela acreditar que já fez o suficiente, que o tempo passou, que os sobreviventes deviam seguir em frente, que a justiça divina vai cuidar do resto? Esse é o ponto mais desconfortável da história. Porque não tem clímax, não tem justiça triunfante, não tem vilão caindo em desgraça pública. Tem só um fim embaçado e uma sensação de que nada foi realmente resolvido. As crianças, hoje, são adultos tentando juntar pedaços de si mesmos com as mãos, tentando entender como alguém pode achar que isso foi para o bem delas, tentando fazer as pazes com uma história que nunca teve chance de ser contada por completo. E o sistema que permitiu tudo isso segue de pé, com seus arquivos, seus ícones, suas palavras bonitas e suas mãos estrategicamente lavadas. A verdade é que às vezes o perdão não vem, nem como ato, nem como ideia, e a história termina com a pior resposta possível: o silêncio escolhido. Se você chegou até aqui esperando justiça, sinto dizer, ela não é o final dessa história. Ela foi mais uma promessa não cumprida. Mas o que resta é saber, lembrar, contar, porque se o perdão não veio de cima, talvez ele tenha que começar de baixo, das vítimas, dos nomes apagados, das histórias recuperadas à força, contra a vontade de quem quis enterrá-las. Esse foi mais um corredor do labirinto, e tem muitos outros esperando, se você ainda tiver estômago para continuar andando. Se isso tudo te pareceu pesado demais para terminar em silêncio, ótimo! Comenta o que nunca te deixaram dizer em sala de aula. Aperta onde for preciso para esse vídeo não sumir como tantos arquivos sumiram. E se quiser voltar para o próximo capítulo desse desconforto contínuo, bem, o canal tá aqui, aberto como um confessionário, mas sem perdão fácil.